E se eu te falar que existe um motivo para se preocupar com a floresta amazônica que não tem nada a ver com conservação ambiental e nem aquecimento global? E se eu te falar que, na verdade, boa parte da preocupação mundial com a Amazônia é estritamente econômica e não tem nada a ver com pegar recursos, minérios dela, mas sim de que, se a floresta amazônica for muito desmatada, São Paulo, sul do Brasil, parte do Paraguai, Argentina e Uruguai podem literalmente secar. E que estamos muito perto disso acontecer. Se você ficou curioso e quer entender o que é esse processo e o que podemos fazer para combater isso, fico por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de defesa da ciência, da conservação ambiental e análise política. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta a página no Facebook que está nos comentários, compartilhe com os amigos e vem comigo. Bom, existe uma série de teorias conspiratórias que tentam explicar por que o mundo se preocupa com a floresta amazônica e que o nosso presidente já falou delas inúmeras vezes em entrevistas. Mas a realidade ela é um pouco mais simples e preocupante. O fenômeno ao qual me referi no início é conhecido como rios voadores. Esse fenômeno ele consiste em quê? Boa parte da umidade do Oceano Atlântico é trazido para o continente pelos ventos alísios e cai na Amazônia. A Amazônia, então, ela por ser uma floresta tropical, as suas árvores transpiram muito. Há estudos que mostram que uma árvore grande, como uma grande copa, pode transpirar mais de 1.000 litros em um único dia. E como a floresta amazônica tem realmente bilhões de árvores, então literalmente a floresta amazônica transpira mais de 20 bilhões de toneladas, 20 bilhões de litros de água por dia. Toda essa massa de água poderia ir para o Oceano Pacífico, mas por sorte nós temos a Cordilheira dos Andes. Isso faz com que toda essa massa então acaba descendo para o sul e então caindo em forma de chuva na região da Bacia da Prata, que é São Paulo, sul do Brasil, parte do Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. É claro que nem toda a chuva que cai nessa região é vinda desses rios voadores, mas no caso do Brasil principalmente, a grande maioria é. Esse fenômeno é extremamente bem estudado e comprovado por inúmeras evidências, e uma delas você pode ver nesse mapa. Como você pode ver, toda a faixa do planeta que engloba inclusive o sul do Brasil é dominado por desertos em outros continentes. Então, a regra que deveria ser pelo efeito da incidência solar e da ação dos oceanos é que essa região também fosse um grande deserto. Tanto que tem um deserto do outro lado do Cordilheira dos Andes, que é o Atacama. O que faz justamente a gente ser a exceção é justamente a floresta amazônica, que faz essa bomba de sucção, sugando umidade do oceano, trazendo umidade, mantendo a sua umidade local e jogando parte dela aqui na região. Outra evidência bastante óbvia é que nos últimos anos em que o desmatamento saiu do controle, estamos vendo justamente problemas de seca em São Paulo e em região. Assim, se a floresta amazônica for completamente destruída ou muito reduzida, pela lógica que simplesmente não exista mais esses rios voadores. E aí o que deve acontecer é que toda essa região seja desertificada ou pelo menos perca boa parte das suas chuvas, o que seria uma grande catástrofe econômica, não só para a região, mas para o mundo, já que essa região é a mais rica do continente. Eu disse que estamos perto desse desastre porque a Amazônia está caminhando muito perto do seu ponto de inflexão. Bom, só que para eu explicar o que é o ponto de inflexão, preciso explicar dois conceitos importantes. Uma floresta,
ela, coisa meio óbvia, ela só vai existir se tiver o clima e o solo adequado para ela. O clima, ele é determinado basicamente pela incidência solar e questões oceânicas. Entretanto, uma vegetação, ela tem capacidade de fazer pequenas modificações locais, o clima local. E em raros casos até de criar um microclima bem diferente, mas esse é um caso raro. De maneira geral, cria uma pequena modificação, como por exemplo na conservação de rios. Um rio, ele naturalmente vai tornar o clima local muito mais ameno, por exemplo, em temperatura e, claro, com uma umidade muito mais alta. E é a mata ripária que justamente conserva o rio. Tá. Já o solo, ele é gerado, ele é transformado por processos químicos e físicos. E as plantas e bactérias e alguns animais têm a capacidade de apenas de fazer o grande finale, de fazer a formação final. A formação de um solo, né, a pedogênese, demora de milhares a milhões de anos, muitas vezes. Bom, e tem um outro processo, um fenômeno ecológico muito importante para ser entendido, que é o processo de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de uma formação de uma vegetação, de um ecossistema, na verdade, numa determinada região. Então, por exemplo, eu tenho um solo que acabou de ser formado por processos químicos e físicos. Então, por exemplo, tem uma rocha, veio lá chuva, veio raio, veio sol, veio tudo e virou pó, virou terra. Okay? Falando de maneira leiga. Aí começa o processo de sucessão ecológica. Primeiro vem algumas bactérias e algumas plantinhas, tipo grama, plantas simples. Esses primeiros seres vivos vão fazer algumas modificações químicas nesse solo, tornando ele mais propício a outras formas de vida. Então, algumas sementes e plantas mais complexas, tipo arbustos, começam a geminar e ter sucesso ali. Isso começa a atrair novas formas de vida, como insetos, pequenos roedores, algumas aves, e assim vai. Então, com o tempo, é realmente uma questão de evolução, digamos assim. Então, no começo, eu olho para uma terra sem nada, passa um tempo, eu olho e não tem umas graminhas e uns insetos, depois tem uns arbustinhos, uma arvorinha aqui, e depois, uns anos, eu olho e vejo que tem uma floresta. Isso é o processo de sucessão ecológica. Então, uma floresta, quando ela sofre um desmatamento pequeno, o que vai acontecer? Aquela região vai ficar com o tempo sem vegetação, mas se parar, o ser humano parar de mexer ali, começa o processo de sucessão ecológica com as sementes, das naturais daquela floresta. Então aquela floresta acaba se regenerando. Okay? Toda a vegetação, todo ecossistema tem uma capacidade de regeneração até certo ponto. Entretanto, se esse desmatamento for demais, for no nível até do ponto de inflexão, o que vai acontecer? A sucessão ecológica não vai ser suficiente para preservar aquele solo e conservá-lo. E aí vai começar os processos químicos e físicos de intemperismo, que vão transformar aquele solo em outra coisa. Se aquele solo é agora um novo tipo de solo, como eu falei, não vai ter como aquela mesma vegetação ter sucesso ali e formar a mesma floresta, digamos assim. E isso vai também causar pequenas modificações no clima local, que também pode fazer então que impedir que aquela floresta, aquela outrora floresta que existia ali, não possa mais sobreviver. Então, o ponto de inflexão é quando o desmatamento chega a um ponto que modifica o solo e o clima local a ponto de não conseguir haver uma capacidade de regeneração. Cada tipo de vegetação, de ecossistema, tem uma capacidade maior ou menor de regeneração, e de resiliência. E aí que vem a grande questão. Qual que é o ponto de inflexão da floresta amazônica? A maior parte dos estudos variam entre 20% a 40% de desmatamento. Então, esse seria o ponto de inflexão, um valor desse.
O que vai acontecer então se chegarmos a esse ponto de inflexão? Que é provável que aconteça. Muitos rios vão morrer, evidentemente, lá da região. Isso vai reduzir a umidade local, fazendo então que haja um processo de desertificação, de seca da região, e vai formar uma grande savana, como que é, ou um grande cerradão. Não cerradão, cerrado mesmo. Ou seja, arbustos pequenos, árvores pequenininhas, com raízes mais profundas, porque vai ter menos água na região. E evidentemente isso vai influenciar as chuvas, a questão dos rios voadores, como eu acabei de explicar, porque se os rios vão secar, vai ter menos umidade local, e aí então vai ter menos transpiração. Plantas do tipo que são do cerrado, elas quase não transpiram. Então o que vai acontecer é que a floresta amazônica ela vai simplesmente encolher bastante, ou até possível desapareça, mas ela pode encolher e vai produzir muito menos umidade, e essa umidade vai, então os rios voadores vão parar de existir, e então vai haver bem menos chuvas, principalmente em São Paulo e no sul do Brasil, e vai ser uma grande catástrofe econômica e social, não só para a região, mas para o mundo, já porque essa região é mais rica da América Latina e naturalmente o mundo todo faz negócio, sem falar, é claro, da grande tragédia ecológica, social, histórica e assim por diante. Aí vem a questão, quanto da Amazônia já foi desmatada? E que é preocupante. Até no passado, todos os estudos apontavam que basicamente mais de 20% já foi desmatado. Ou seja, nas análises mais pessimistas, o ponto de inflexão já chegou. Mas na mais otimista, que é 40%, então estávamos um pouquinho longe. Só que como o INPE e vários outros dados vão mostrar que o desmatamento está explodindo, então nós estamos muito perto já dos 30%, senão já não superamos isso. Então estamos realmente muito próximos da hipótese, da teoria mais pessimista sobre a Amazônia. Sabendo a importância que a floresta amazônica tem apenas por existir, apenas por manter o regime de chuvas, você acha que realmente vale a pena colocar isso em risco para pegar, por exemplo, ouro, madeira ou fazer pasto para gado, sendo que nós temos várias áreas que estão desocupadas, terras que foram mal usadas e que poderiam ser reutilizadas melhores? Fica a sua reflexão. Mas agora você sabe, o mundo não é maldoso, o mundo não quer roubar a Amazônia, coisa assim. O mundo quer apenas se preservar para não prejudicar seus negócios. Então, se você gostou desse trabalho, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, crítica, conselho, pode deixar nos comentários, eu respondo a todos e todas minhas fontes estão nos comentários, ok? Então é isso, valeu, falou!